Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nazária, o programa de TV que respeita as comunidades da cidade de Fortaleza. Mas e aí, você tá preparado para dar mais um rolê pelas quebradas? Então vem comigo porque nós estamos na Nazária. O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Nós estamos na Regional 6, a maior área populacional da cidade de Fortaleza, e hoje vamos conhecer um pouco mais da história de uma das 10 comunidades que compõem o Grande Janguruçu. Então se prepara, Santa Filomena, que o Nazária hoje é com vocês e pra vocês. Meu nome é Elizabeth Vieira da Silva Bezerra, né? Moro aqui há 35 anos. Eu casei em 85, depois que eu casei, vim morar aqui, né, em Janguruçu. A gente tinha comprado esse terreno, fizemos uma casa, foi o tempo que a gente veio, logo no início de 86. A gente casou em dezembro, vai fazer 35 agora em dezembro, 35 anos de casados, né? E aí, quando nós chegamos aqui, as pessoas daqui que nos convidaram para se engajar nas SEBs, nas comunidades eclesiásticas de básica. E aí eu já era catequista onde eu morava, e aí eu continuei aqui sendo catequista e comecei a participar dos movimentos, das pastorais, dos grupos, das SEBs primeiramente, né? Eu fui conhecer, fui convidada, eu e o Sérgio, a gente se engajou de início. Mas a gente, a partir desses anos, de 86, 87, 88, anos em que houve muitas ocupações de terra, teve uma luta muito grande pela moradia. Houve em 87, por exemplo, a greve de fome no Cambeba, uma grande luta também pela moradia, né, que aconteceu. O Conjunto São Bernardo, na Messejana, foi fruto dessa grande luta, né, e outras comunidades. Então, a gente encontrou esse terreno, comprou, deu certo, né, pra gente fazer a casa e viemos morar aqui. Depois convidei minha irmã, que mora aqui também, né, casou, veio morar aqui. E na comunidade a gente começou a participar de vários grupos, né, inicialmente nas SEBs, daí partiu para moradia, lutando pela questão da moradia, como também a pastoral do menor, nesse tempo também era muito forte, e outras pastorais sociais, né, o movimento de mulheres, começa mais no Conjunto Palmeiras, tinha a rádio comunitária Santo Dias, diversas pastorais sociais nessa luta por melhorias, tanto de educação, saúde, né, luta pelo posto de saúde, foi uma luta muito grande aqui em Santa Filomena. Não existia esse nome Santa Filomena, inicialmente era tudo Janguruçu, era imenso, eu lembro tanto do campo de futebol que existia. O espaço mais antigo aqui é as quadras, conhecida como as quadras, que hoje é Rua São João. Desde essa época foi onde existia, assim, vamos dizer, um povoado, uma vilazinha, como a Vila Cajazeiras, né? O restante tudo era sítio e terrenos, né, abertos, né? Aconteceram muitas ocupações nesse tempo. A gente conseguiu desapropriação de terra, conseguiu habitação, mutirões, materiais para fazer as casas. Foi muita luta assim nesse sentido. E aí o bairro foi se expandindo, foi crescendo. E aí surgiram várias ocupações e aí iam surgindo vários movimentos na comunidade. E a comunidade era muito de luta. Se juntava com outras comunidades, fortalecia. Nesse tempo, por exemplo, no Cambeba, né, foi muito forte, né, se conseguiu muitas, por exemplo, a questão das desapropriações de terra e também dos mutirões habitacionais, que são vários aqui no Santa Filomena. Então, a partir desses terrenos que foram ocupados, aí foi surgindo, por exemplo, as ruas, né, que nem ruas assim existiam, melhorando mais as ruas e outras famílias foram chegando e outras ocupações. Então, foi crescendo e foi, por exemplo, o Conjunto Santa Filomena é um conjunto todo feito de pré-moldados. Ele foi o de fora
agora todo pronto em cima de caminhão, tá dentro do Santa Filomena. Com essas melhorias, com esse crescimento, luta por transporte, que não tinha. O transporte ia só até a Palmeira, voltava, era uma coisa muito... Todas essas, tudo que existe aqui foram lutas, assim como no Conjunto Palmeiras também, que tudo foi construído com o povo, foi luta em busca de adquirir um posto de saúde, uma escola, uma igreja, tudo, né? Calçamento, saneamento e tudo. Eu estou aqui, vou fazer 35 anos agora em dezembro. Não pretendo sair realmente, porque a gente encontrou um sentido na nossa vida de morar num bairro que a gente foi construindo juntos, né? E essa caminhada a gente vai fazendo, né? Passo a passo, né? E que valeu toda a luta, né? Toda essa história e que a gente continua, né? Com esses mesmos ideais de melhorar, de transformar, de ter uma vida melhor para todos, né? Essa é a minha mensagem, que a gente não pare de lutar. Se você deseja conhecer os produtos, serviços e iniciativas sociais promovidas pelos moradores do Conjunto Santa Filomena, visite o grupo no Facebook. Acesse facebook.com/Conjunto Santa Filomena. Jocelino tem 15 anos. Ele vende doces para ajudar a família. Júlia é defensora de direitos humanos. Ela dedica sua vida à luta pelos direitos das crianças e adolescentes que estão nas ruas, como Jocelino. Hoje conquistamos uma grande vitória. Muito obrigada a todos. Júlia comemora as vitórias de Jocelino, seu primeiro dia de aula no ensino médio, seu primeiro estágio e quando conquistou a casa própria. Ajude Júlia e Jocelino a continuarem na luta pelos direitos de crianças e adolescentes. Seja voluntário, envolva-se, faça uma doação. O mundo muda se você ajuda. Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Acesse www.opequenonazareno.org.br. Para doações, ligue 0800 095 2214. Patrocínio Petrobras. Governo Federal. E como já se não bastasse a falta de políticas públicas, a juventude do Santa Filomena ainda tem que enfrentar a criminalização promovida pela mídia. Mas aqui, isso não está dizendo nada. É nas ONGs, coletivos e movimentos que a moçada por aqui realiza ações e garante aquilo que deveria ser dever dos poderes públicos. Então fiquem agora com a juventude do Santa Filomena, que está sempre resistindo e firme na luta. Eu sou Léo Silva, morador, nascido e criado aqui na comunidade de Santa Filomena, no Grande Janguruçu. Além de ser escritor, também sou fotógrafo, e atualmente uso muito a nomenclatura de documentarista, porque dentro da fotografia eu trago um pouco mais da minha comunidade, do meu bairro, desde a minha primeira exposição, que é Simplicidade, que é uma exposição que traz ali um pouco sobre as outras comunidades que compõem esse bairro, e depois tem a segunda exposição, que é sobre os Meninos de Deus, que faz parte aqui da comunidade de Santa Filomena. Nesse processo, todos os meus trabalhos, seja de
pesquisa, seja de escrita, seja de fotografia e documentários, são tudo, né, trazendo um pouco do Janguruçu, né, e atualmente estou focando muito na minha comunidade de Santa Filomena. Desde 2010, né, o meu que já tinha um apego muito forte com fotografia, né, já pegava pequenas câmeras para fotografar, mas não tinha um acesso para edição, né, e esses materiais muitas das vezes ficavam com os movimentos sociais, né. Então esse material meio que se perdeu, né. Mas em 2015, a partir do momento que eu participo dos cursos, né, da Rede Cuca, eu consigo me focar um pouco mais nisso, né. Então 2015 foi um ano em que eu fiz tanto curso de fotografia como curso de audiovisual e que hoje eu sigo nesse caminho, né. Assim, já tem um fotolivro publicado, né, junto com o Thales Asgon, né, que é o Sarau 2, como exposições que já tem rolado, né, e dentro desse processo a gente tem conseguido desenrolar algumas coisas referentes, né, não só a imagem, mas também de narrativa, né, de imagem, de som e de imagem em movimento, né. Na verdade, eu não esperava que realmente eu fosse ser um fotógrafo, né, assim, eu acho que por participar de movimentos sociais, né, por conhecer tantas outras pessoas, esse encontro com a imagem, né, me fez caminhar para outros espaços, né, por exemplo, né, eu estive fotografando durante os movimentos sociais, diversos locais, e essas pessoas foram me conhecendo, né, e em 2017, né, eu recebi um convite para fazer uma exposição, que é a Simplicidade, né, que foi um convite da Larissa, e dentro dele, né, logo depois eu ganho o edital Ação Jovem, então a partir daí a fotografia foi se encaixando, né, porque o meu foco era o audiovisual, e que no caso está tudo linkado, né, e tudo mais, mas dentro desse processo a fotografia acabou ganhando a maior trilha na história, né, que até hoje eu sigo, né, hoje em dia a gente consegue organizar outros eventos, né. No Dia Mundial da Fotografia do ano passado a gente organizou um fotozine, né? E nesse ano a gente organizou uma fotoconferência, né? Então são coisas que a gente não esperava que eu seguisse, no caso, né? Eu não esperava que eu fosse seguir o ramo da fotografia, mas que hoje eu sigo dentro desse processo, né? Assim, seja fazendo imagem, sendo organizando o processo voltado à imagem, né? Sou nascido e criado em Santa Filomena, né? Atualmente, por buscar essa pesquisa, eu tenho né, e por vivenciado, né, todo o meu momento de criança, adolescência e juventude aqui dentro, eu venho conhecendo um pouco mais da minha história, né. Eu acho que da minha no sentido geral, né, que aí pega toda a comunidade, né, que vem a partir do meu vizinho, da minha vizinha. Então, estou fazendo esse processo de pesquisa para entender melhor como é que surge o Santa Filomena, né. A gente sabe que boa parte da população que está aqui são pessoas que vêm dos interiores, né, que vêm desse processo de ocupação de terra, né. Por exemplo, né, nos anos 90, antes daqui ser esse grande local que hoje é o Santa Filomena, aqui era uma grande ocupação, né, que no caso, né, era terras privadas, né, e tudo mais, em que a prefeitura chegou a comprar esse material, né, no caso essas terras, né. Dentro desse processo também tem a ligação das SEBs, né, que ajudavam as famílias, né, e tudo mais, tinha uma ligação muito forte e que a partir daí eles conseguiram desenrolar algumas coisas para a construção dessas casas, né, que aí as famílias conseguiram desenrolar os mutirões, né, e tudo mais, que hoje, né, resulta no Grande Filomena. E buscar essa história, que é uma coisa que eu tenho buscado muito hoje atualmente, me faz entender o meu processo de vida, né, essa construção coletiva, essa questão familiar, né, e é isso também eu acho que é a grande importância de estar fazendo meu trabalho sempre voltado à minha comunidade, né, não só de fazer, né, mas de trazer também, né, porque as imagens, as fotografias, os documentários têm sido voltados para essas pessoas que estão aqui, mas também sendo exibidas para elas primeiros, né, porque querendo ou não, exige a questão, né, ao menos eu vejo pelo menos que tem que ter a aprovação delas, né, porque é a imagem delas, né, e dentro desse processo estar produzindo sobre o Santa Filomena a partir de uma história que a gente sabe que não vai ser escrita por outras pessoas e que muitas das vezes, se for escrito, né, vai ser pago um trabalho de conclusão de curso, né, que vai ficar só na universidade e tudo mais, né, e escrever voltando pra gente, né, esse material que volte pra gente e surgindo a partir da gente, a gente consegue conhecer e mostrar uma outra Filomena, uma Filomena real, escrita, né, sem aquele teor, né, que os programas policialescos fazem, né. Hoje o Santa Filomena tem em média 60 mil pessoas, né, vivenciando essa comunidade. E dentro desse processo a gente só tem 2 locais onde são áreas de lazeres, né, que aí é o Campinho do Cajueiro, que hoje virou Maranhia, né. Temos também, né, o Campo do Curitiba, que é o maior campo da comunidade, onde tanto os jogos veteranos, né, como a juventude ocupa, né, a partir dos prédios sociais também, né, como os Meninos de Deus, o Projeto Olhando para Frente, né. Então são os únicos 2 espaços da comunidade de lazer que temos, né. Mas dentro desse processo, né, a gente tem visto que as pessoas têm buscado outras coisas também, né, de se construir, né. Há um tempo atrás estava com a questão da biblioteca comunitária, né, a partir do próprio Profeta, né, e essa juventude, a partir desses projetos sociais, né, como os Meninos de Deus Olhando para Frente, eles não participam só a partir do esporte, né. Eles mesmo, né, o próprio Paulo Shoa, por exemplo, traz outras pessoas para trocar uma ideia, né, formações, né, e tudo mais. Então é um caminho bem longo, assim, né, querendo ou não, né, a gente sabe que dentro desse processo a gente tem um teor, né, que é trazido pela mídia, que às vezes, né, acaba violentando muita gente, então essas histórias acabam sendo apagadas, né, mas que essa busca, né, a partir desses projetos sociais, dessas pessoas
que articulam a comunidade, a gente tem buscado, né, trazer uma outra juventude, né, uma outra perspectiva, no sentido de mostrar mesmo, assim, porque muitas vezes o que é mostrado não é o que é real, né? E a gente tem buscado mostrar o que é real a partir da gente. A gente tem uma história de vida bem longa, né? E se você quiser conhecer o Santa Filomena, né, o meu trabalho, né, mas eu acho que a parte principal é você conhecer sua própria área, sua própria comunidade, sua própria história, que a partir daí você consegue ter uma relação com as outras comunidades também. Então, parta de você primeiro e depois da gente. O Conselho Nova Vida é uma organização social que presta atendimento a crianças, adolescentes e famílias no bairro Santa Filomena. O projeto desenvolve ações de promoção e defesa dos direitos humanos, além de vários projetos na área da saúde. Para acompanhar a atuação do Conselho Nova Vida, acesse facebook.com/Conselho Nova Vida. A Lei 8.080, no artigo 2º, fala que a saúde é fundamental para o ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Mas o que a gente observa na realidade é que, apesar de importantíssimo, o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, ele é precário e não atende todas as demandas. E no Papo nas Áreas de hoje, a gente está aqui no Santa Filomena e vamos conversar com as pessoas para saber como eles avaliam o nosso acesso à saúde. Será que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Se liga aí que vai rolar muito papo. A gente está aqui agora com o Profeta, e Profeta, a gente está falando hoje sobre a questão do direito ao acesso à saúde, né? A gente sabe como é que é a saúde do nosso estado, da nossa cidade, do teu bairro, e eu queria saber de tu. Tem aquele velho ditado popular que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Tu concorda com isso com relação à saúde? Claro, né, velho? Porque é aquela fita, né? Tá todo mundo passando mal de saúde, né? É sistema de saúde precário. Começa que às vezes você mora no final de um bairro e para ser atendido você não é atendido por nenhum das unidades de saúde, né? Então é embaçado. E o que a gente faz? Se vira nos 30, se vira como pode, né? Vocês concordam com isso, que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Concorda que de fato é isso? Quando a gente fala de saúde, de médico e louco a gente se vira. É verdade. Concordo, assim, tendo médico é melhor. Mas aí quando não tem, Aí tem que se virar. a gente se vira do jeito que dá, né? Exatamente, é. Então tá respondido. E pra você aí de casa, de médico e louco todo mundo tem um pouco? Oi, gente, meu nome é Valônia Cruz, sou moradora dessa comunidade há 32 anos, faço um trabalho de articulação social com a juventude, com meninos em áreas de risco. Fazemos um trabalho social aqui com projetos Olhando para Frente, Menino de Deus, onde a gente tem assistido famílias, entendido
entendido que é um trabalho que pode ser feito a partir da sua própria realidade, a partir das suas próprias experiências, um trabalho de articulação feito no dia a dia, descendo nas comunidades, conversando com elas, entendendo um pouco da realidade delas. Quando a gente sente na pele, quando uma situação chega na sua realidade, fica mais fácil de você compreender como pode ser o seu papel na sua sociedade, principalmente na sua comunidade. Para muitos, talvez seja pouco tempo, mas para mim já fazem 5 anos que a gente vem tentando lutar pela juventude, 5 anos que a gente vem tentando saber o que é o SEDEC, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. A gente começa a participar de mobilizações, a gente começa a entrar em espaços públicos para compreender que essa sociedade ela é uma sociedade que ainda ela escraviza, que ela é punitiva, que ela não é socioeducativa, que ela não tem prazer em restaurar. Então, eu aprendi um pouco com as minhas vivências, indo para esses espaços. O sistema faz com que as mães sejam politizadas porque ela quer aprender, ela quer entender sobre direitos humanos, ela quer saber em que porta bater. E aí a tia Val entra nessas famílias como? Esses meninos são pegos pela polícia, são levados aos centros e essas mães, quando chegam nesses espaços, não têm informação, não têm acolhimento. E aí a gente vem fazendo esse trabalho, aprendendo um pouco mais sobre o que é o direito, sobre o que a gente tem como dever e o que a gente tem como direito. E isso tem feito toda a diferença na vida dessas mulheres aqui da comunidade. O Santa Filomena ele tem muita potência, tem muitos jovens potentes, tem muitas mulheres potentes. Nós só não temos oportunidade de abraçar esse planeta que é tão grande, o planeta Terra. Nós precisamos que as pessoas tenham um olhar melhor para a nossa juventude, para a nossa comunidade. Nós precisamos que o governo do estado venha até nós. Nós precisamos que as pessoas da nossa própria comunidade se abracem, tenham empatia uma pela outra, que as pessoas, que a sociedade ela entenda que nesse lugar onde nós temos no Grande Janguruçu mais de 60 mil pessoas, nós temos pessoas, cidadão civil, gente do bem, que só precisa de uma oportunidade para transformar vidas, para fazer histórias. Então, se você tem oportunidade, vem conhecer a nossa quebrada, vem conhecer o nosso povo. Aqui tem gente do bem, aqui tem gente, meninos que não eram acreditados e que através do projeto tiveram a oportunidade, hoje estão formados, hoje estão aí na luta com a gente. Você que é do Ceará, pode acreditar que no Santa Filomena tem muita potência. Se você é usuário do Sistema Único de Saúde no município de Fortaleza e deseja realizar reclamações, solicitações, pedidos de informações, sugestões ou elogios, fale com a Ouvidoria da Saúde. Ligue 0800 275 1364 e deixe sua contribuição. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Se você curte o nosso programa, eu sugiro que você conheça outros produtos do Pequeno Nazareno. Acesse o site pequenonazareno.org.br, projetoabrace.com.br e lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária, reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, mais informações das ações do Projeto Abrace e link das nossas redes sociais para você seguir, compartilhar e construir tudo isso junto com a gente. E se você tem alguma dica, sugestão para fazer para deixar o nosso programa ainda melhor, é só entrar em contato através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, galera, chegou a hora de dar tchau, a gente vai ficando por aqui hoje, mas voltamos semana que vem no mesmo horário, no mesmo canal, mostrando mais uma comunidade daqui da cidade de Fortaleza. E para se despedir, a gente agradece a toda a comunidade do Santa Filomena pela acolhida e deixa uma mensagem através da música Forró do SUS, do Rangel Júnior, que diz: o SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso. E no SUS, ninguém mete a mão. Fiquem bem e até o próximo programa Nazária. O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é povo como festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. No SUS ninguém mete a mão.
Música